Isso aí, bebezada. Vamos de novo aqui, aula 24, Sistema Isolado, Física 4, livro 6, página 77. A nossa primeira questão diz pra gente: um barco de 400 quilogramas está parado nas águas tranquilas de um lago e dentro dele uma garota de 50 quilogramas também está parada. Em determinado instante, ela salta horizontalmente para a água com a velocidade inicial de 2 metros por segundo. Desprezando-se a resistência imposta pela água ao movimento do barco no conjunto, aí eu quero saber, no momento em que a garota perde contato com o barco, qual vai ser a velocidade do barco? Princípio da conservação da quantidade de movimento. A gente vai falar que a quantidade de movimento que a gente tinha antes da garota saltar vai ser igualzinho à quantidade de movimento depois que a garota salta. Mas, professor, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Show de bola. Só que antes estava todo mundo parado, então a quantidade de movimento inicial era zero. Mas eu vou fazer aqui o passo a passo. Garota e barco estavam juntos. Como eles estavam juntos, eu vou fazer aqui juntos. Então, antes, o que é que eu vou ter? Massa da garota mais massa do barco. O tio Augusto juntou as massas por quê? Porque no início, a massa do barco e a massa da garota constituem um sistema único. Vezes a velocidade inicial. Isso aqui ainda vetorial, a gente vai já fazer as devidas substituições. Aí, na hora que a garota salta, barco e garota agora estão separados. Então vai ser a massa do barco vezes a velocidade final do barco, mais a massa da garota vezes a velocidade final da garota. Como eu estou com vetor, eu estou só somando. Muito bem, professor. O que é que eu vou ter aqui agora? Massa da garota, 50 quilos. Massa do barco, 400. Mas antes estava todo mundo parado. Agora o barco tem 400 quilogramas, perdão. Só que o barco vai contrário à garota. Então eu vou dizer que o barco vai estar em movimento retrógrado. Mais a massa da garota vezes a velocidade da garota. 0 mais 400 vezes a velocidade do barco, isso vai ser igual a 100. Logo, a velocidade do barco vai ser 1/4. Nós vamos ter uma velocidade de 0,25 metros por segundo, alternativa B. Professor Augusto, por que é que quando o senhor pegou aqui, colocou para a gente essa velocidade aqui negativa? De onde é que saiu essa velocidade negativa? Moçada, a velocidade do barco está vindo para um lado e a velocidade da garota está indo para o outro. Então, um dos dois, como eles estão em sentidos opostos, um dos dois vai ser o retrógrado. Eu admiti que a velocidade da garota estava positiva, logo a velocidade do barco fica negativa. No começo, os dois estão juntos, massa juntos. No final da história, barco está separado da garota, então massa do barco e massa da garota, você vai fazer dois sistemas separados. Por quê? Porque ao final do processo eles não estão mais juntos. Então a massa do barco e a massa da garota agora vai mostrar o sistema em separado. Vamos para a segunda? Nossa segunda questão, ele diz para a gente o seguinte: considere dois patinadores que patinam juntos com a mesma velocidade v. O patinador A tem massa m e o patinador B tem massa 2m. Em um dado momento, o patinador A empurra o B. Gente, quando nós tivermos expressões do tipo empurra, explode, colide, salta,
conservação, salta sobre conservação da quantidade de movimento. Então, vamos fazer um esboço aqui. A gente vai ter dois patinadores. Tio Augusto, eles estavam juntos, com a mesma velocidade V, num determinado minuto, num determinado instante, eles vão se separar. Isso aqui já é o final da história. Tá? Então, peraí, Augusto, faz direitinho aqui como é a história. Ó. Vou falar para você o seguinte. A e B estavam patinando juntos. Esses meninos estavam com velocidade A. Né? Velocidade aqui na situação V. Num determinado instante, essa garotada se separa. Um deles vem para este lado e o outro vai em sentido contrário. Eles se empurram. Então, olha só, um deles vai ficar negativo. Aí ele fala para mim o seguinte: o patinador A tem massa M e o B tem 2M. Quantidade de movimento igual, maior massa, menor velocidade. Muito bem. Imediatamente a velocidade de A vai para zero. Show de bola. Então a gente vai falar o seguinte: o nosso patinador aqui, vamos botar o cara que foi para trás. Eu vou dizer que a velocidade final desse sujeito aqui vai ser zero. Então o nosso patinador A vai ser zero. Aí eu quero saber, desconsiderando o atrito, qual vai ser a variação percentual do patinador B. Gente, quantidade de movimento antes do empurrão tem que ser igualzinho à quantidade de movimento depois. No início, essa galera estava juntinha, massa de A, mais massa de B, vezes a velocidade V. Isso vai ficar massa de A vezes zero, porque ele fala para mim que o patinador A empurra o B, imediatamente o patinador vai para zero. E a massa de B vai ter uma velocidade VB, que está a favor do movimento. Como está a favor do movimento, eu vou deixar aqui progressivo. Então eu vou te falar que 3mv vai ser 2mvb. Vou dar uma simplificadinha aqui, meninada. Então eu vou te falar que eu vou ter 3 meios de V. A velocidade de V passou a ser 1,5. Confere? Então, o que foi que houve aí? Ele teve um ganho. Logo, nossa resposta, afirmativa A. A variação de velocidade foi de 50% a mais. Tranquilo, bebezão? Vamos lá para a próxima? O isótopo do lítio é instável e se desintegra espontaneamente em um próton e um núcleo de hidrogênio de massa 2 vezes 10 a menos 17 quilogramas. Opa, tio Augusto. Então, o isótopo de lítio é instável e se desintegra espontaneamente em um próton, núcleo do hidrogênio com massa de 2 vezes 10 a menos 17 kg, e uma partícula alfa com massa de 7 vezes 10 a menos 17 kg. Nesse processo,
a quantidade de movimento total do sistema antes e depois da desintegração é conservada. Considerando que o decaimento do lítio 5 a partir do repouso, quantidade de movimento inicial nula, formou uma partícula alfa com velocidade de 4 vezes 10 a 6 metros por segundo, o módulo da velocidade do próton vai ser... Olha, a gente pode, nesse tipo de questão aqui, agilizar. Como eu estava em repouso, a quantidade de movimento inicial é zero. Então, o que é que está acontecendo aqui? Estava todo mundo junto. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à final. Mas no início era zero. Então, isso aqui vai ser a quantidade de movimento. Aí, deixa eu colocar aqui do próton, mais a quantidade de movimento do alfa. Tá, então o que é que eu vou te dizer aqui? Eu já estou tendo a velocidade de alfa. Então eu vou te dizer que em módulo a quantidade do próton vai ter que ser igual à quantidade de alfa. Massa do próton vezes velocidade do próton em módulo massa de alfa vezes velocidade de alfa. Tio Augusto, o nosso próton tem massa de 2 vezes 10 a menos 17 quilos e velocidade por enquanto desconhecida. Esse cara tem 7 vezes 10 a menos 17 e velocidade de 4 vezes 10 a sexta. Olha só, bebezão. Vamos simplificar? 4 por 2 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 10 a sexta metros por segundo, que você vai marcar para o tio Augusto, afirmativa A. E vamos então trabalhar agora na nossa quarta questão, meninada. Uma granada de mão inicialmente em repouso, quantidade de movimento inicial zero. Ela explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal e sem atrito e fragmenta-se em 3 pedaços de massa M1, M2 e M3 e adquire velocidades coplanares no mesmo plano e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas são M1 e M2 são iguais e M3 vale metade. Show! O que é que está acontecendo? A partícula mais leve vai ter que ter maior velocidade. M3 é de maior velocidade. Muito bem. Imediatamente após a explosão, as massas de M1 e M2 adquirem velocidades V e V2 respectivamente, cujos valores são iguais a V conforme o desenho a seguir. Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade imediatamente após a explosão de V3 vai ser quantidade de movimento inicial igual a final. O que é que acontece aqui, pessoal? A quantidade de movimento da partícula 3... ela vai ter que ser a soma vetorial da 1 mais a 2. Porque no final das coisas vai dar zero. Então o que é que eu vou te falar aqui? Para poder dar zero, quem está para um lado tem que equilibrar o outro. Então, vetorialmente, a quantidade de movimento da minha partícula 3 tem que ser a quantidade de movimento da 1 mais a 2. Percebe aqui a ideia? O que é que a gente está te dizendo? Quando eu fizer a resultante dessas moças aqui, eu vou encontrar alguém que vai ser igual à outra, para poder se equilibrar. Poxa, Augusto, mas isso aí é uma hipotenusa de um triângulo. É, Pitágoras. Matematicamente, eu vou te dizer que quantidade de movimento 3 ao quadrado vai ser a quantidade de movimento 1 ao quadrado mais a quantidade de movimento 2 ao quadrado. Mas, tio Augusto, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Beleza, então vamos lá, meninos. M sobre 2 vezes V3 ao quadrado vai ser M V1 ao quadrado
mais m V2 ao quadrado. Tio Augusto, por que tu está usando isso aí? Porque elas estão perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si, a gente vai fazer Pitágoras. Agora, observa aí, meninada, que todo mundo está com a massa ao quadrado. Se todo mundo está com a massa ao quadrado, é permitido que a gente faça essa simplificação aqui de massa, em todos os termos. Aí eu vou te falar que V3 ao quadrado sobre 4 vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Muito bem. Só que ele está dizendo para mim que as velocidades das outras vão ser V. Então, ó, V1 e V2 tem módulo V. Então eu vou te falar o seguinte. V3 ao quadrado sobre 4 vai ser 2V ao quadrado. Quem é que vai ser o V3? Vai ser 4 vezes 2V ao quadrado. Então vai ser 2V raiz de 2. 2V raiz de 2, bebezão. Letra E. Um abraço, até daqui um pouquinho.